E aí, duelistas, Sara aqui. Desculpa, eu sei que deu uns atrasos e eu peço perdão até se o áudio desse vídeo tiver uma bosta. Microfone, como eu falei, eu fiz o que deu pra fazer e eu acho que o vídeo de Trix deve estar pior. Eu não sei se daqui vai estar melhor, são tentativas, mas enfim, vai ter que seguir assim. Eu peço desculpas, eu vou acabar me desculpando todo no começo do vídeo. Eu só espero que vocês consigam seguir o vídeo sem se importar tanto com isso, né? E bom, o vídeo de hoje ele é um vídeo usando um deck que a galera do Duel Links tem ele agora, né? Ele acabou sendo lançado e por causa dele a gente teve uma banlist meio zoada, né, nas skills, e ele ter vindo pra lá me deu um pouquinho de gás pra finalmente tentar querer aprender a jogar com esse deck, porque não é um deck tão fácil, eu já vou deixar claro isso, então eu gostaria que todo mundo prestasse bastante atenção no vídeo e na dica que eu vou dar sobre o deck, né, que são as nossas queridíssimas e amadas ricas, não é? Os nossos monstrinhos de planta de água. Bom, eu não vou dar muita enrolação porque tem muito efeito para explicar e tem muita coisa para falar, então eu vou ser o mais direto possível ao ponto. A gente usa 3 Recall Petal e o motivo da gente usar 3 delas é porque ela é uma carta muito fundamental no deck. Você vai, de alguma forma, priorizar fazer ela no turno quando você puder. Ela tem 2 efeitos. E são 2 efeitos muito bons e o deck usa e abusa desses 2 efeitos. O primeiro efeito é que é o seguinte: durante a sua main phase você pode adicionar um monstro rica do seu deck para sua mão ou enviar ele para o cemitério, exceto uma petal, ou seja, você pega qualquer outra das meninas ou mila ela para o cemitério ou adiciona para sua mão. Se você fizer isso pelo resto do turno, você só pode fazer invocações de monstro do tipo planta. Esse é o efeito inicial que você faz na sua main phase, e ela tem um segundo efeito que é muito bom. Durante a sua end phase, durante a end phase do seu oponente, você pode fazer a invocação especial desse card do seu cemitério. Mas para essas condições, todos os monstros precisam ser planta ou você não controlar nenhum monstro. Então, você pode usar ela como recurso e ela fica sempre voltando. É por isso que ela é uma carta muito interessante. Ela não precisa ser destruída nem nada. Se você der um Foolish ou qualquer coisa do tipo, ela estiver no cemitério, ela já consegue reviver. Ela é uma carta muito boa. Todas as outras ricas, elas funcionam em pares e a gente usa uma maior quantidade de uma e da outra por causa da rota delas, mas eu vou explicar quando a gente chegar na rota. Vamos passar para a próxima cartinha, que é a Snowdrop de Rika Fair. O efeito dela é simples. Você pode tributar um monstro planta no seu campo. Então você vai em especial invocar ela e um outro monstro planta da sua mão. E pelo resto do turno você só pode invocar monstros planta. Esse efeito permite que ela invoque uma outra cópia dela. Isso não impede. Mas é meio inútil você fazer 2 Snowdrops, né? Você invocar Snowdrop. Até porque o efeito dela já meio que te ajuda a fazer os Exceeds sem seus bichos do mesmo nível. Porque o segundo efeito dela é o seguinte: você pode targetar um monstro planta que você controla e todos os outros monstros planta no seu campo têm aquele nível até o final do turno. Então se você quer fazer rank 8, você invoca ela, é um bicho nível 1, tanto faz, e aí você dá alvo nela mesma, ou seja, você dá alvo na própria carta, e aí todos os outros monstros vão ficar nível 8, o que te facilita fazer as invocações síncronas de nível 8, né? E as outras síncronas não, Exceed de nível 8 e as demais invocações Exceed dos outros ranks, né? A gente usa a Hellbody, né, uma cópia só dela, e ela tem 2 efeitos. O primeiro efeito é o seguinte: se o seu oponente targetar o monstro planta que você controla, você pode tributar esse card da sua mão do seu campo para negar o efeito, mas você não destrói a carta, você só nega. Então ela é meio que uma hand trap, entre aspas, né, na mão ou no campo. E o segundo efeito dela é que se ela estiver no seu cemitério, você pode tributar um monstro planta para evocar ela em posição de defesa. Porém, quando ela sair do campo, ela é banida. Se você fizer um Exceed, ela não vai ser banida. E ela vai direto para o cemitério, né? Quando você desassociar o material. Então, você consegue burlar essa regrinha dessas. Você pode usar um dos efeitos dela uma vez por turno.
Você só vai usar uma delas porque ela é muito apoio e porque a rota, já meio que explicando, você precisa buscar 2 monstros do mesmo nível, mas com nomes diferentes. Então você vai usar sempre um parzinho delas para você buscar as duas, né? A próxima é a Mudan. A Mudan a gente roda 3 também porque ela é importante e a vida dela é muito simples. Você pode tributar um monstro planta e fazer a invocação especial dela na sua mão. Se ela for normal ou special, você pode adicionar uma spell ou trap rica do seu deck à sua mão. Só pode usar os efeitos dela uma vez por turno. E a parceira dela é a Erika. Ela tem. Os 2 efeitos dela são diferentes. O primeiro efeito dela é tipo um honesto, né? Quando uma batalha envolve um monstro planta, você pode tributar ela da sua mão ou do campo e o monstro dele de ataque e de defesa até o final do turno. E o segundo efeito dela é o seguinte: se ela estiver no cemitério, você pode tributar, e o monstro for tributado, você faz a invocação especial dela em posição de defesa, só que é a mesma coisinha da Hellbell, acho que esse é o nome. A nível 8, quando ela sair, ela vai ser banida. Evidentemente, você vai usar isso daqui meio que pra Exceed, então ela não bane, você nunca perde essa carta. Os efeitos dela também só pode ser usado uma vez por turno, tranquilo. As últimas meninas de dica que a gente usa é a Primula e a Cyclamen, ok. Bom, o efeito da Primula é muito fácil, é muito bom, é uma carta muito legal de você ter na mão, que é o seguinte: quando um monstro for tributado, quando você encontrar no for tributado, você pode fazer a invocação especial dela na sua mão em posição de defesa. E o segundo efeito dela é: você pode targetar 2 monstros planta, até 2 monstros planta, e você aumenta o nível deles em 2. Então, se você tem. Eu vou dar um exemplo. Você invocou a Rika tributando um bicho, e aí por causa disso ela entrou. A Mudan ela é nível 6 e a Primula é nível 4. Elas não conseguem fazer Exceed. Porém, se você ativar a vida da Primula, você escolhe ela mesma, sobe o nível dela em 2, você consegue fazer um Exceed rank 6. Então a vida dela funciona dessa forma. E a última bichinha, que é a Clayman, você pode tributar um card da sua mão com a face para cima no campo e targetar 2 monstros que você controla, até 2 monstros que você controla, e então reduzir o nível deles em 2 até o final do turno. Ou seja, ela tem meio que o efeito reverso da Primula e, como sempre, os efeitos das outras são no cemitério, né? Quando esse card estiver no cemitério e ela vê um card sendo tributado, você pode fazer uma invocação especial desse card, só que bane ela. Durante a phase, se você tributou algum bicho, você pode fazer a invocação especial dela no cemitério, só que do mesmo jeito. Se você baniu alguma coisa, ela sai. A gente roda então 2 apoios de planta, que são a Lonified Blossom e o Evil Thorn, né? Tanto porque eles combam com o deck, né? Ambos se tributam para ativar os seus efeitos. Então, se você deu o normal da Blossom, da Lonified, você tributa ela para invocar um bicho, você tem uma Primula na mão, ela triga o efeito. E a mesma coisa com a Evil Thorn. Eu acho que todo mundo conhece, mas a Unifine você tributa para invocar qualquer monstro planta no seu deck, inclusive uma cópia dela mesmo. E a Evil Thorn você tributa ela, inflige 300 de dano ao seu oponente, e você pode fazer invocação especial de até 2 Evil Thorn do seu deck em posição de ataque. Mas os efeitos são. Você pode fazer os efeitos delas. O que acontece? Se você tiver uma na mão, infelizmente ela buga, mas ela basicamente dá um Link ou um Exceed. Já que ela vai. É um bicho que vira 2. A gente vai usar a Ashe como a Hand Trap. E eu não sou um cara que gosta de usar Fantasmei e outras cartas e tal. Esse deck ele usa porque pro metagame, ele é um deck que ele precisa de carta na mão. Então, formas de comprar são interessantes nesse deck. Eu estou usando o Fantasmei porque ele pode comprar até 3 cartas se o cara fizer um Link 2. Não é impossível decks fazerem Link 2. Então, é um jeito de você comprar carta aqui, querendo ou não. Mas se você não quiser, você pode usar Effect Veiler, nada te impede, né? Eu só estou dando um exemplo porque eu acredito que esse deck ele precisa de carta na mão para que você faça as plays, então Draw Power não é necessário nesse deck. Vamos então para a nossa Rika Glamour, que é a rota do deck, né? Todas as spells e traps, com exceção da próxima, que é a contínua, elas têm o efeito de que ela aplica o efeito, se você tributar um monstro planta, você adiciona mais efeitos, você adiciona um efeito a mais.
O caso da Glamour é o seguinte, ela tem efeito de rota, você pode adicionar um monstro rica do seu deck à sua mão. Porém, se você tributar um monstro de planta para ativação desse card, você pode adicionar um outro monstro planta com o mesmo nível, mas com um nome diferente da rica que você está adicionando. Então, se você pega uma Snowdrop, você automaticamente tem que pegar uma Helleborn. Se você pega uma Mudan, você automaticamente tem que pegar uma Erika. E se você pega uma Primula, você tem automaticamente que pegar a Cyclamen. Você não pode pegar a Petal, você até pode dar rota na Petal, mas você não tem como pegar um outro bicho. Se eu não me engano, ela deixa você pegar qualquer outro bicho planta. Ela deixa qualquer pegar outro bicho planta, então você poderia pegar a Eviltorn. Esse é basicamente o efeito dela, é uma rota para 2 cartas, é forte, né? A gente usa apenas uma Flurious. A Flurious é uma spell contender que ela fala o seguinte: quando um monstro rico que você controla for tributado, exceto durante a damage step, você pode fazer com que o seu oponente tribute um monstro, e ele que escolhe. Se você tributasse o monstro, ela seria uma carta melhor. Ela não é uma carta ruim, mas ela não é 100% necessária no deck. O segundo efeito dela é uma, infelizmente, restrição, que é o seguinte: durante o seu turno, uma vez por semana, durante a end phase do seu oponente, se você não controlar monstros, só contra monstros planta com a face para cima, você tira essa carta. Então, não adianta muito você querer ficar fazendo outros bichos a não ser plantas, o que meio que pode deixar algumas pessoas tristes, mas é uma carta boa, né? E você dificilmente vai passar com bichos que não seja planta. Uma Only for One, porque Eviltorn e Rica, a Rica Petal, né? Então, Only for One é uma carta boa. Tactics para Draw 2. Tactics é só para isso, Draw 2. Como eu falei, cartas que dão Draw nesse deck é interessante porque ele é um deck de controle que você precisa medir muito bem a sua mão. Então, às vezes, não é que elas não fazem falta, mas é bom ter carta de Draw, né? Caso você não queira, você pode tirar isso e colocar outras coisas a seu dispor. A gente uma Rica Tranquility, o efeito dela é muito simples. Ela é uma Reborn, entre aspas, ela é uma Call of the Haunted. Só que se você tributar um monstro, você pode invocar 2, ao invés de um só. Né? Essa é a diferença dos efeitos dela. Então, você pode meio que fazer uma trolladinha, né? Você pode tributar o bicho e invocar o mesmo bicho que você tributou, contanto que você já tem outro bicho no cemitério, né? Então, o efeito da Rica Tranquility não é 100% necessário, como você pode buscar ela com a Mudan, você usa só uma mesmo, porque o Reborn nesse deck não é 100% tão interessante assim. A Sheet, ela é uma carta mais interessante, né? Ela é uma espécie de... ela é uma interação, né? Quando o seu oponente... Eu gostaria de deixar esse negócio claro. Antes de eu ler a carta, é um erro meu, isso daqui é um problema que eu enfrentei, eu descobri isso e eu tô querendo passar para vocês. O efeito dessa carta não nega efeitos. Sora, como assim? Ele não é um Effect Veiler. Eu vou dar um exemplo. Se você, por alguma razão, dá uma Normal Lady Debug, você busca um Cyber de nível 3 ou maior para a mão. Quando você ativa esse efeito, você pode dar uma Ash na resposta, porque aí sai a sua chain e nega o efeito da carta. Negando o efeito, ela não tem como ativar. Essa carta ela não nega efeitos, ela nega a ativação de efeito. Ela impede que a carta ative seus efeitos. Então você vai funcionar com efeitos ativos. Então, por exemplo, se você ativa Sheet numa debug, o efeito ainda passa. Então você tem que tomar cuidado com isso. Tem que ser um efeito que o cara clica e não um efeito automático. Mas basicamente o efeito dela é isso. Você tarjeta um monstro que seu oponente controla, você impede ele de ativar os seus efeitos até o final do turno, e se você tributar um monstro, você toma o controle daquele bicho para você até o final do turno e ele é tratado como um monstro planta. Por fim, a gente roda uma trinca de Solemn Strike, porque esse deck é um deck de controle, então Solemn Strike. Vamos para o Extra Deck. A gente roda 2 Teardrop de Rica Queen, né? Ela é 2 monstros de nível 8, ela tem um efeito básico. Desassocia um material, você tarjeta um monstro no campo e você tributa ele. Se você tem materiais do tipo planta, esse efeito é tratado como efeito rápido, então você pode ativar no turno do seu oponente. E o segundo efeito dela é o seguinte: toda
vez que o monstro é tributado, então isso conta do campo do seu oponente quanto do seu, essa carta ganha 200 de ataque até o final do turno. Ela é uma interação muito boa, é rápida e é um dos melhores tipos de removal, que é tribute, né? Ele não é ele é imune à destruição. Infelizmente ele dá alvo, só que já é um efeito que tributa, então você já vai passar por cima da grande maioria das coisas que tem proteção. Então é válido. A Kanzashi ela já é mais difícil de usar, ela é 2 monstros nível 6, e o efeito dela é o seguinte, é difícil de usar, mas porque ele é um efeito tático, ele não é um efeito de ativação. Quando um monstro é tributado, exceto durante a damage step, você pode associar o material desse card, então targetar um monstro em qualquer um dos cemitérios e fazer a evocação especial dele com os efeitos negados, e ele é tratado como um monstro planta. Por isso que o Reborn ali da Trap não é tão interessante. Você já tem o Exceed, que é um Reborn dos 2 cemitérios. Então a Kanzashi é um pouco melhor que a Trap, e por isso que a gente prioriza usar ela do que as outras. Ela tem um segundo efeito, que é quando o monstro planta que você controla seria destruído por efeito de card, você pode por efeito de card, você pode tributar um outro monstro planta na sua mão ou no campo para negar isso. Então ela consegue trigar o efeito de reviver dela. A gente roda 2, né? A gente roda 2 Rika Queen Estrena. A Estrena é uma carta extremamente boa. Até por isso que o nome dela é Estrena, porque ela é extremamente boa. Ela é 2 monstros de nível 4. Você pode associar um material para adicionar... para targetar um monstro planta ou uma carta rica no seu cemitério. E aí que é a magia. Você pode pegar literalmente as magias e as traps com ela. Ela consegue reutilizar essas cartas do cemitério, o que faz ela ser uma carta muito poderosa, e por isso a gente roda 3. E não só isso, como ela tem um segundo efeito que é do caralho. Se ela tiver material e for tributada, você pode fazer invocação especial de um rank 5 ou maior Exceed planta no seu extra deck ou do seu cemitério, e você pode adicionar ela como material a esse monstro. Então ela vira um outro Exceed. Ela gera vantagem, ela recicla coisa e ela gera bicho para você ao mesmo tempo. Então você pode, por exemplo, buscar uma Rica Glamour, tributar a Estrena com a Glamour, adicionar 2 bichos, e pelo efeito da Estrena ter sido tributada, você ainda vai reviver você ainda vai evocar um outro bicho. Então ela é sensacional. A gente usa um Bagusca. Eu coloquei um Bagusca aqui, apesar de eu não ter usado, mas não existe para dar controle, né? Se possível você conseguir usar. E eu coloquei um Fahrenheit Ignar. Acho que é Ignar. Eu também nunca usei ele, sendo sincero. O efeito dele é bom, mas nunca precisei usar. Se você quiser, você até pode colocar um link no lugar dele. A gente roda 2 Jasmine. A Jasmine ela serve perfeitamente para esse deck porque ela tributa, então ela triga todos os efeitos das ricas, né? E ela vai te ajudar a meio que consertar levels e efeitos, né? Ela tem 2 efeitos. Como ela é um Aron, ela tem o efeito de quando o seu HP é maior que o seu oponente, e o efeito ativo. Se o efeito de quando o seu HP é maior é o seguinte: monstros ponta para qual esse card aponta não podem ser destruídos por batalha. Então você pode tentar proteger as suas ricas Exceed apontando para Jasmine e Seraph, né? E o segundo efeito é que você pode tributar um monstro para qual esse card aponta e fazer a invocação especial de um monstro planta do seu deck. É o efeito 10/10. O último efeito você infelizmente não tem como ativar, né? Que quando você ganha vida você adiciona um monstro planta do deck para a mão. Mas ainda assim é um efeito do caralho. Trinquinha de Nightmare, apesar de eu não lembrar de ter usado, e um Linkurible para você dar na Petal. Apesar de ser meio difícil você fazer isso, acho que eu nunca fiz, mas existe chance. Às vezes, sei lá, você não tem como coisar, você só faz ela mesmo e foda-se. Esse é o deck. Eu talvez tenha demorado muito para explicar ele, mas é porque ele é um deck complicado mesmo. Eu vou ter um pouquinho de dificuldade para explicar para todo mundo como esse deck funciona. Então eu espero que todos vocês tenham um pouco de calma e paciência vendo as coisas aqui. E vocês vão ver mais ou menos como esse deck funciona na íntegra, ok? Vamos passar para os replays então.
Ok, o primeiro replay é contra um deck de Blue Eyes, né? A gente começa dando a Petal, seta trap aqui, a gente busca a Mudan, a gente tributa ela, pelo efeito da Mudan a gente vai buscar uma carta, e como a prima ela vê um bicho entrando, ela faz invocação especial. Você adiciona aqui a Glamour, e eu já preparo a mão para o próximo turno e eu passo assim. Esse aqui é um dos grandes negócios. O problema de Rika é que Rika ele tributa e ele precisa usar recursos. Então ele não é um deck que distribui tantos OTKs assim na vida, né? Ele é um deck mais lentinho. Então você tem que tomar cuidado. Tipo, isso daqui não é um campo bom, mas eu não digo que é um campo ruim. Né? Você tem que rezar para o seu oponente não te matar e aí no próximo turno você consegue fazer um monte de play. Ele vai dar Upstart Goblin, ganha um pouquinho de vida aqui, vai buscar os dois bagulhos de Blue Eyes dele, dá o alternativo, quando ele vai ativar o efeito alternativo eu dou Strike, né, porque eu quero proteger essa bichinha aqui. Ativa Trade-in, descarta tudo, ativa um For One aqui. Ele revive o Blue Eyes, agora sim ele destrói o bicho. Ele faz um Spirit, e esse Spirit ele quebra as minhas pernas pelo seguinte... O efeito do Spirit é que nenhum jogador pode invocar dois monstros ao mesmo tempo. E a Snowdrop ela invoca os dois monstros ao mesmo tempo. Então eu não tenho como ativar o efeito dela. Eu não sei se ele fez isso propositalmente ou não, né? É a jogada padrão de Blue Eyes. Mas realmente deu uma quebrada nas minhas pernas isso. A Pétala pede para entrar. Você revive ela. E aí você adiciona uma carta, né? Um monstro. Quando eu fui fazer invocação normal aqui, ele ativou essa trapzinha para dar o Protect no Blue Eyes dele. Eu meio que baitei, né? Eu dei o normal da Lone Fire aqui para tributar e invocar Snowdrop. E como a Primula estava na minha mão, como eu busquei ela, eu faço a invocação especial. E agora eu consigo fazer a clonagem de nível. Ela vira nível 8. E eu vou tributar o bicho aqui. Eu queria forçar ele de todo e qualquer jeito, né? A não fazer esse Blue Eyes, né? E como ele tirou o bicho, eu pude fazer a invocação da Snowdrop. A ideia era forçar mesmo essa trap e esse bicho para eu poder utilizar as invocações a invocação da Snowdrop da minha mão. Agora eu faço ela. Eu não gasto o material porque não havia necessidade, né? Melhor eu guardar para o turno do meu oponente, como efeito rápido. Ele passou o turno, a Petal entra de novo, a Petal entra todo o turno, ela vai sempre te adicionar uma carta, isso é muito bom. Eu adicionei outra Snowdrop, né? Invoco as duas aqui. O ataque dela vai subir. Eu dou a clonagem para as duas ter nível 6. E aí eu bato uma aqui, bato outra aqui. E eu passo o turno. Eu fiz ela porque ela já ia me dar o Reborn, né? De graça. O cara invocou aqui o Linkuriboh. Eu aproveitei essa para dar o Fantasma, porque eu sabia que ele não ia dar mais cartas, né? Então, né? Ele revive o alternativo e eu vou dar o efeito da Rika aqui para tentar tributar ele, só que aí ele consegue ativar a trap na resposta, então esse alternativo aqui ele vai ficar imune a efeitos aos efeitos do meu oponente, né? Ele vê, mata o Fantasmeia aqui, não fez tanta importância, volta a Rika sempre voltando adicionando recurso, eu ativo aqui. E essa ativação aqui ela é boa, pelo seguinte, como eu tributei um bicho, ele está sendo obrigado a tributar o monstro dele. Vocês podem ver uma sequência de chain maluca, mas é uma sequência de chain. Eu vou lá, tributo o bicho dele para sempre tirar, né? Ele é forçado a tirar o bicho dele, eu invoco outro monstro. O ataque dela só sobe, eu faço aqui um link, só para fazer a mesma proteção, e aí eu finalizo com o ataque alto da Teardrop. É um deck difícil de jogar, né? Explicar ele já é complicado, jogar com ele já é complicado, explicar não facilita muito. Então eu vou pedir perdão para caso a minha explicação para esse deck esteja ruim, e caso você tenha dúvidas, você revê o vídeo com cuidado. Mas, querendo ou não, eu acho que mesmo revendo, isso daqui é coisa de teste. Você tem que pegar, testar e aí descobrir se tá bom ou se não tá. Né? Vamos para a próxima replay, então, agora.
Ok, o segundo replay aqui, ele é um replay contra esses trens de novo, né? Essas máquinas de novo, esses Fortress. Dessa vez eu dei a Glamour pra Petal, porque a minha mão veio incrivelmente 3 Ashes, foi uma das piores mãos que eu já vi, mas isso daqui mostra o quanto que a rica Petal consegue gerar recurso sozinha, né? Eu uso o efeito dela para buscar a Mudan. Você sempre vai buscar a Mudan, porque a Mudan vai te buscar uma Spell Trap que vai te ajudar a jogar. Eu busquei outro Glamour CT aqui. Eu busquei o Glamour pelo seguinte, gente. A Petal ela vai reviver, então de qualquer jeito, no final do turno ela está revivendo, eu estou adicionando uma carta e eu já tenho um material para atributo que é ela com as ricas, então adicionar Glamour aqui não é uma perca, né? Eu já tenho um monstro garantido no campo, pelo menos tirando a Mudan aqui caso ela morra. Ele vai dar a urgente aqui, o do Ashe, porque eu vou dar Ashe. Ele setou 2 traps aqui, eu não tinha lá grandes coisas para fazer. Eu ativo a Torna aqui, eu vou ser sincero que eu fui meio apressadinho, né? Eu podia ter adicionado a Prímula e já fazer o special dela aqui, mas nada que impeça, né? Faço o link, tributo ela aqui, invoco outro monstro nível 4, faço o Exceed, eu estou recuperando a Mudan, tributando ela pelo efeito da Snowdrop e eu já estou invocando um bicho. Eu invoco a Kanzuki aqui porque eu acho que é mais prático realmente você invocar ela do que você invocar a Teardrop. A ideia da Teardrop é que você quer ficar tributando muito bicho, então fazer ela só com um material não é tão interessante. A Kanzashi, como ela revive, e você normalmente vai fazer só um Reborn, é mais interessante você fazer ela do que você fazer a Teardrop. Então, só uma dica para vocês aqui mesmo. Eu vou aqui, bato com 1.800, bato com 2.400, bato com 2.800, ele fica com 700 de vida e eu passo. Quando ele vai fazer alguma coisa do Ashe, ele dá surrender porque ele não tinha mais play para fazer mesmo. E a gente vence no controle de novo, como eu disse. E provando que a Petal sozinha ela já adiciona bastante coisa, mas às vezes a mão vem meio brincadinha, né? É delícia, hein? Bom, vamos agora para o próximo replay. O próximo replay aqui é contra um deck de Morphtronic, né? Eu seto 2 cartas. Eu sempre faço essa jogada porque ela sempre vai te garantir recurso. Você sempre vai buscar recurso. Então é a melhor jogada para turno 1. Depois disso você que se vira, né? Eu já tenho a minha mãozinha aqui. Normal para dar, buscador e Ashe. Ele deu a invocação especial dele aqui. Fez um Black Rose. Eu dei a Solen para não perder nada. Ele dá a Jackbox para reviver o bicho aqui. Ele ativa de novo para invocar um bicho. Faz o Power 2, eu dou a Ashe no efeito dele aqui para ele não buscar nada, ele ainda tinha um Power Mage, e ele destrói meu bichinho aqui. Porém a Petal está no cemitério, ela vai reviver. Comprei a minha carta, a Petal busca uma carta, provavelmente você pega a Prímula, coisa do tipo, né? Eu peguei a Prímula aqui sem tributar nada. Normal da Lone Fire, invoco a bichinha tributando, assim eu já garanto a minha Exceed, e aí você tem uma das jogadas mais fortes, que é você fazer a Strina de forma fora e você guardar a Snowdrop para tributar ela. Então você recupera recurso aqui, tributa ela, gera um Exceed aqui, que é a Kanzashi. Eu ainda ativo o efeitinho aqui só para fazer um link. Deixo o campo super preparado, tributo o bicho dele aqui. Dou o Reborn e a gente consegue dar um OTK no cara. Não é comum você dar um OTK, mas é possível você fazer isso se você conseguir combar a sua mão bonitinha e redondinha, né? É incomum você fazer isso, mas é possível você fazer. E aqui mostra como o deck às vezes consegue ser um pouquinho agressivo, mas ainda assim é um deck mais de controle do que OTK bruto. Por fim, a gente vai para a nossa última replay agora, e ela é uma replay especial, que eu acho que ela mostra um pouco do potencial do deck. Então vamos lá. Ok, é uma replay contra BA. E esse duelo foi muito louco. Eu ativei o efeito aqui, e o que acontece? Quando eu ativei a Rica, ele já me deu draw. Então eu não podia adicionar a Mudan e pegar uma outra spell do deck, infelizmente, né? Então eu só setei a Petal para ela me proteger. Eu poderia fazer ele em Kuriboh, eu poderia, não quis.
CT Strike e CT essa Flurries, porque eu não sabia qual era o deck do cara e eu tava com medo do que ele poderia fazer em cima de mim. Então eu pensei, ok, se ele tem removal eu vou deixar 50-50, eu vou deixar Rick Glamour na minha mão porque ela é uma rota, né? Ela vai buscar 2 cartas e vai deixar eu jogar. O cara foi, ele também não fez uma jogada muito boa. Consegui virar, adicionar uma carta, beleza. Vira aqui, tributo o meu bichinho. Graças a isso ele é obrigado a tributar um bicho, né? Ele tem que tributar esse daqui. Infelizmente era um Farfa, ele vai... Só que eu não queria perder o bicho, então eu dou uma solo. É muito sacanagem de efeito, mas ok, ele revive o bicho, não tem nada para banir no meu campo, então isso aqui é indiferente. Eu faço a Snowdrop, bato aqui, o bicho só volta pro cemitério e eu tenho uma forma de tributar as cartas dele. Ele vem, invoca o Grafa, faz o Dante, quando ele faz o Dante eu já tributo o bicho dele. O Grafa vai ativar o efeito e o Dante vai ativar o efeito dele. O Grafa invoca outro bicho, e o Dante devolve o Grafa pra mão. Revive o bichinho aqui, beleza. Quando eu vou adicionar, ele revive um bicho planta aqui, e aí ele bane os bichos com mesmo rank, então eu perdi basicamente o meu campo. Tributo ela aqui, invoco outro bicho, eu estou obrigando ele a tributar graças a spell aqui, né? Ele adiciona de novo o recurso, eu clono os 2 níveis, faço a estrela para buscar recurso, tributo ela pelo efeito da mudança, invoco a Prímula em posição de defesa aqui, invoco a Kanzashi, estou buscando recurso aqui, porque era o que tinha para buscar, né? Então eu dou os ataques para tentar diminuir o máximo a vida dele. Aqui estava quase acabando o tempo, porque eu tenho limites psicológicos para jogar com esse deck, né? O cara me deu uma Dark Honor No More, né? Eu não imaginava que ele ia dar essa carta aqui, apesar de legal os efeitos não ser lá grandes coisas, né? E depois de muitas tentativas, ele finalmente consegue fazer um Dante e ativar o efeito dele, né? Mila 3 aqui, envia um monte de carta boa pro cemitério, reinvoca o Dante aqui, bateu aqui, e aí ele faz um Zeus, ele limpa o meu campo inteiro, recuperando recurso para a mão dele. Então ele tá com play para voltar e eu não tinha nada no campo, né? Ele vê esse Azeus aqui e aí chora. E aí você vê o potencial que o deck consegue ter. A Rika Petal tá aqui, ela revive, né? Eu dei uma Tarple aqui e o erro dele foi dar isso daqui. Se ele não tivesse dado, eu não teria dado esse Draw 2, mas esse Draw 2 deu uma delicinha. Busquei a carta, compro 2, invoco a Thorn aqui, tributo, dou um burnzinho a mais nele aqui, faço a invocação das 2, invoco o Link, tributo ela para invocar as 2, a Mudan vai buscar uma spell, eu busco a spell aqui da Reborn, né? Eu tributo ela aqui para fazer o Link 4, faço tributo a bichinha aqui para invocar um monstro de nível 4, faço a Prímula recupera um recurso para minha mão, que é a spell de tribute, eu tributo ela aqui para invocar a Mudan, e eu tô obrigando ele a tributar esses Zeus e a invocar a coisa, e eu perco por time. Eu sei que aqui tá dando como perda por time, mas não foi por isso. Eu perdi esse duelo por time pelo seguinte: no momento que eu tributei esse negócio, eu já estava com o campo feito. Eu não tinha muito mais o que fazer aqui. Eu já tinha ativado o efeito da Jasmine. Eu já tinha minha Teardrop aqui para tributar qualquer bicho dele que entrasse. Eu tinha minha Mudan que, honestamente, não ia fazer diferença nenhuma aqui, mas ok, né? Eu tinha a Tranquility para tributar ela e reviver 2 bichos. Então, se ele desse alguma porrada forte, eu não tomaria essa porrada nela. E eu ainda tinha um bônus de ataque aqui, então eu ia dar mais 1000 de ataque. Só que o que acontece? Na hora que eu ia dar o ataque, o cara veio conversar comigo no chat. Ele veio mandar: nossa, esse deck é muito incrível. Eu não sabia que monstro planta conseguia fazer isso. E aí eu fui responder ele e eu não me toquei no tempo. Então, ele já tinha dado o GG, ou seja, ele já tinha dito: você jogou bem, eu não tenho o que fazer. Como você pode ver, ele não tinha nada mesmo, né, pra fazer em play, era só atacar e ele perdia.
Porém, por estar tentando interagir com o cara, eu acabei não atacando e, infelizmente, essa replay dá como uma derrota. Na verdade, é uma vitória minha. Mas isso mostra o potencial do deck. Ele enfrenta BA com 3 de tudo, e BA é um deck que recicla muita coisa, e você consegue ver que ele lida bem com trap, ele lida bem com o negate de campo geral, ele lidou bem com a remoção de campo inteira, e ele conseguiu voltar num turno novo, completamente maluco. Rick é um deck que tem potencial, mas ele é um deck complicado. E com isso em mente, a gente vai para as nossas considerações finais do deck. Então, vamos lá. E indo para nossas considerações finais, Rika é um deck bom ou não é um deck bom? Rika é um deck legal. De todas as dificuldades de deck, eu vou ser sincero que eu dei... esse é o primeiro deck que eu coloco difícil. Eu disse que Traptrix era fácil, eu disse que Trickster era normal, eu disse que o Mariches é normal, mas eu não tenho como não dizer que Rika é um deck difícil. E eu vou explicar o porquê que eu caracterizo esses 3 tipos de deck e como eu coloco eles. Um deck fácil, ele é um deck mecânico. Ou seja, ele é um deck que a própria ativação das coisas, ela gera a sua gameplay. Então, é você setar uma trap e ativar. Você não precisa ter muita mentalidade, coisa do tipo. Para você, eu faço a link, seta a trap, espera para ativar a coisa para ativar a trap. Isso é um deck fácil. Né? Você não precisa ter muita noção de ativação, de tempo, de recurso e tal, e você consegue jogar com o deck. Um deck normal, como é o caso do Mariches ou do Trickster, ele é um deck que você já precisa olhar a sua mão, ele ainda é um deck que ativa as coisas naturalmente, mas ele te dá algumas escolhas e você precisa aprender a fazer essas escolhas e as melhores jogadas de combo e ordem para que você consiga fazer a jogada lisa. Então ele não é um deck que te pune por você fazer a jogada errada, mas ele não consegue extrair o máximo de potencial se você não joga, se você não faz a jogada mais safe possível do deck. Um deck difícil, ele não é apenas um deck complicado de jogar por base de combo. Ele é um deck que você precisa ter uma cabeça fria, você não pode sair simplesmente jogando a sua mão inteira no campo e vai, e aí é o que Deus quiser. É um deck que você precisa ter controle, são decks que você tem um recurso ou uma mecânica que é complicada e você tem que manter e gerenciar as suas cartas. Essas características são características de deck difíceis e Rika tem todas as características de um deck difícil. Rika não é um deck fácil. Rika realmente é um deck difícil porque a mecânica de tributo ela só se torna uma vantagem quando você consegue ter noção de que aquela perda temporária vai te gerar lucro. Não é sempre que você vai dar glamour tributando um bicho para adicionar 2. Às vezes você vai dar glamour para buscar uma. Você ter noção do momento que tributar glamour para buscar 2 cartas é mais importante, vai te vencer jogo do que só buscar, é uma coisa tranquila, mas você saber o momento de que você não pode tributar aquele bicho, você só tem que buscar alguma coisa para seguir jogo, é uma mentalidade muito acima. Ele é um deck muito legal e muito gostoso de jogar, só que, infelizmente, ele é um deck complicado. Ele é realmente um deck difícil. Então, eu peço que, se você gosta desse deck, se você acha ele legal, se você acha ele divertido, leia as cartas com calma, reveja os vídeos e pegue a noção do que eu passei de como eu jogava. Dicas que eu vou dar sempre. Petal, você sempre vai ter ela ou no cemitério ou no campo. É indispensável, ela sempre busca. Quando você puder, mudando para buscar spell da Glamour para você gerar vantagem, ou se você já tiver ela, negação de efeito, Reborn e Tribute. A Snowdrop, ela sempre vai ser uma carta para modular nível e invocar bicho a mais. E a Prímula é sempre uma invocação adicional extra. Então você sempre guarda isso. Ter uma Prímula na mão é bom porque você está sempre gerando um bicho a mais. E com isso você consegue fazer links e exceeds.
Por fim, coisas a mais que você pode colocar no deck. A Queen of the Night. Você pode rodar a Queen of the Night, ela não é boa, mas é um bicho planta, né? O deck te impede de fazer outros bichos que não sejam planta, né? Você pode fazer o milhozão aqui, né? O barco do milho. É meio inútil, sendo particularmente sincero, né? A Cherry Drop já faz isso melhor, e se você pode fazer um rank 4, Estrena é melhor do que fazer ele. O Alcei, o protetor dos Sylvans, ele é uma carta boa, ele é realmente uma carta boa, porque ele tem uma maneira de devolver recurso sem ser por destruição, ele devolve para a mão. E ele mila uma carta do topo do seu deck, e isso aí pode ser bom para você combar com a Rika. Né? Você pode querer rodar um dele, eu não nego que é uma carta boa, no lugar aqui do Fairy Knight, talvez. Nada te impede, e ele é um bicho que tem uma defesa, ele tem um bundão, 3.200 de defesa, é uma defesa muito boa. Links que você pode rodar. Marícios para invocar os bichos. É difícil porque normalmente quando você começa ativando as coisas, você já vai impedir de fazer ela porque ela é Cyberse, né? Você normalmente faz os bichos do tipo planta, mas nada te impede de fazer esses bichos. Mr. Boy, de novo a mesma coisa, né? Só que é um link de água que vai buffar o ataque delas e volta recurso, caso você queira. Foolish para milar Petal, caso você prefira. Muse Reborn não acho necessário, porque você tem a Kanzashi, mas você pode rodar. O Potion of Avarice, para você recuperar os recursos, é bom até. Às vezes você joga muita coisa no cemitério e você não tem como voltar isso, então Avarice é uma maneira de comprar que você pode rodar no lugar de Tactics ou do Phantasmei, né? É uma forma até mais barata. E o Prosperity, eu rodei ele, eu testei ele, só que eu preferi rodar Tactics, porque você quer dar Disparity para muitas cartas, né? Eu entendo que a grande maioria das pessoas falam, o certo é você ganhar 3 e o resto deixa. Só que o que acontece? A grande maioria das vezes que eu dava, mesmo 3, e eu tirava algum desses bichos Exceeds, como tipo 1 e 1, uma cópia da Cherry Drop e uma cópia da Kanzashi no extra deck, às vezes pode te dar problema. Porque ele não é um deck muito agressivo, e o seu oponente ele pode pular por cima de você, e aí você não vai ter recursos para voltar. Então, eu preferi rodar Tactics porque ela depende do cara te dar alguma coisa, mas pelo menos você compra e você não perde recurso do seu extra deck. Bom, é isso. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse deck. Eu sei que ele é um deck difícil, mas eu gosto bastante de Rika. E talvez vocês quisessem ver ele no Duel Links. Eu não sei. Eu vou montar Rika no Duel Links, mas vai demorar. Eu não tenho muita vontade de montar ele agora lá, porque eu estou montando outras coisas. Mas enquanto isso, fique com esse deck aqui. E se vocês já aprenderem a jogar com ele aqui, vocês vão aprender a jogar no Duel Links. Eu não vou ter tanta dificuldade de explicar as coisas lá. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, voltem qualquer coisa, revejam como eu joguei, o que eu expliquei, as dicas que eu dei e vão testando. Vai demorar até vocês pegarem o jeito e as melhores jogadas que você pode fazer com o deck. Ele é um deck complexo, sim, mas uma vez que você conquiste, ele é um deck muito divertido de jogar. Fico no aguardo de vocês e até a próxima, duelistas. Falou!